A partir deste momento, estaremos ouvindo a participação do pastor Eduardo Santos com o tema Desmascarando as Falsas Doutrinas. Deus fez os pássaros para voarem e não para serem presos. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 20, diz a palavra do Senhor: produz as águas abundantemente répteis de almas viventes, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. Glória a Deus, irmãos ouvintes, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, quem vos cumprimenta sou eu, teu irmão em Cristo, pastor Eduardo Santos, aliás, pastor e fundador da Igreja Revelada, da Igreja da Última Hora, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Pois é, irmãos, estamos com o nosso novo quadro, que vai estrear aí no programa Já é a Última Hora, Desfalando a Falsa Doutrina. É, meus irmãos, tá difícil. A cada dia tem mais gente criando as suas próprias doutrinas, colocando o nome de Deus, e nunca foi Deus é nada. É um mentiroso, tá arriscando a sua própria salvação. E aqui já vamos, pelo menos uma vez por semana, desfalar essas falsas doutrinas. Vou separei alguns temas aqui, e o primeiro, preste atenção, que se encontra no livro de Gênesis 1, versículo 20. É sobre os pássaros. Tem gente criando passarinho preso na gaiola, e tem gente que fala que não, fica solto, pastor. É a mesma coisa, irmão. Da mesma coisa, aí você está criando um animal, um pássaro que Deus proibiu de você criar. Então, preste atenção, meus irmãos, que a Bíblia diz que Deus criou os pássaros não para ficar preso, mas para voarem. Confere aí no livro de Gênesis 1, versículo 20. Então vamos desfalar essa falsa doutrina de pessoas que estão criando passarinho em casa, papagaio, periquito e outros pássaros mais, canarinho, né? Então você tem dois problemas. Primeiro com Deus e depois com a justiça brasileira. Claro que a justiça brasileira, se você pagar lá uma taxinha, eles liberam para você criar esse animal aí. Você paga lá um valor X e você ganha uma licença. É uma série de situação lá. Burocracia, mas eles dão um jeito. Mas com Deus não tem barganha. Atenção, atenção, irmãos, membros da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, ou você que é de outro ministério, tá criando papagaio, solta o bichinho aí, ó, ou devolve lá, sei lá, pro Ibama, mas você não pode criar esse pássaro. Tem gente que fala, mas eu crio solto e eu só prendo à noite. Tá errado. Então, a Bíblia diz que você tá errado. Isso aí é a ordem de Deus. Lê lá no livro de Gênesis 1, versículo 20. Aí você vai ver que realmente tá escrito. Então, tá desfalada essa falsa doutrina de irmãos e irmãs que estão criando passarinho aí preso, ou mesmo tá lá o papagaio solto, mas de noite recolhe o bichinho para dormir. Tá errado. Então tá na Bíblia, e a Bíblia é correta. O bicho tem que estar solto, voando por aí, amém? E o outro tema interessante é questão de casamento. Vou contar uma história para vocês para desfalar essa falsa doutrina. Existem várias maneiras de desfalar a doutrina verdadeira, né? Ou a pessoa inventa um revelamento, ou distorce o evangelho. Eu passei numa situação difícil uma certa época, em um membro que tinha uma irmã que é pastora. Aliás, pastora não existe, existe pastor, depois vamos falar mais profundamente sobre isso. Então não tem pastora na Bíblia não, tem pastor, tá bom? Mas depois nós falamos mais sobre isso aí. Vamos falar sobre essa pessoa que queria desdoutrinar um membro da IPFD e disse da seguinte forma: olha, o casal quando se toca, Deus só recebe o jejum desse casal depois de 3 dias sem se tocar. Mentira de Satanás, mentira dessa pessoa, eu quero que ela se arrependa. Eu não vou dar o versículo aqui, mas na Bíblia está escrito que o homem, a mulher, cristão, os crentes, pastores, membros, o crente cheio do Espírito de Deus, ele tem que se separar por um momento. Tem que entrar num acordo dos dois ali. Olha, eu vou fazer uma campanha de jejum. Eu vou orar aqui.
não ficar se tocando na hora do jejum. Na hora que você está jejuando, você não pode ficar beijando, se agarrando, está errado. Você está separado para Deus. Depois que você entrega o jejum, entrega aquela campanha, aí você se ajunta para que o diabo não vos tente. Então você não tem que esperar 3 dias para Deus receber teu jejum, não. Não tem disso. Amém? Então eu quero desfalar essa falsa doutrina. Essa pessoa aí está equivocada, não conhece a Deus e muito menos a Bíblia. Então a Bíblia diz que é assim que funciona. Então eu quero que vocês prestem atenção. Foi esses 2 itens que eu falei agora, que você deve dar ouvido, porque nós estamos nesse quadro desfalando as falsas doutrinas. Outra coisa, tem pessoa que diz que Deus só recebe o seu jejum se você não comer nada à meia-noite. Bom, se você não comer nada à meia-noite, bom para você. Mas se você está numa campanha, ou se você comeu alguma coisa 1h da manhã e dormiu, aí você dorme no outro dia, aí você não pode levantar o jejum por quê? Você não pode comer nada, nem beber nada. Então não tem aquele negócio, eu tenho que meia-noite eu não vou comer nada. De meia-noite adiante. É uma coisa que Deus pode agradar? Sim, Deus agrada. Mas não é uma regra, é um propósito. Se você dormiu às 2 da manhã e de repente, aí você levanta ali de manhã cedo. Eu não apresentei meu jejum meia-noite, então eu não posso jejuar. Isso aí já é um engano do inimigo, já é coisa do diabo mesmo para você não jejuar. Então não tem essa regra. Você pode fazer um propósito. Já fiz um propósito assim, vários. E uma certa feita, eu tinha aí um cidadão e o jejum dele, ele me questionou sobre isso. E o jejum dele também era meio estranho. Ele jejuava, entregava comida, depois jejuava de novo. Aí o que acontece? Aí citou sobre isso aí também, o povo fala que meia-noite assim, não come mais nada. Como eu disse, é um propósito. Então o que eu fiz? Falei, irmão, vou subir no altar ali, e como prova que o jejum que eu faço é de Deus, eu vou orar, o demônio vai cair sem eu pôr a mão lá no banco. Subi, orei e o demônio caiu. Então assim, Deus ele recebe o jejum. Se você às vezes dormiu à meia-noite e acordou à 1 da manhã, bebeu um copo d'água ali, tem pessoas que têm até problema renal, dormiu, você não vai jejuar dormindo, não é? Já que nós estamos falando disso, também tem pessoas que levantam o jejum de dia e vai dormir. Pode, igreja? Não. Você vai dormir quando o jejum é de vários dias. Você vai dormir no horário X que você dorme. Amém? Então, o que acontece? Você levantou de manhã, você não estava de jejum, porque você estava dormindo. Então você vai levantar, vai orar a Deus e vai levantar apresentando o seu jejum para Deus. O jejum você não vai ficar xingando, não vai ficar namorando com a esposa, agarrando lá, beijando, senão Deus não recebe o seu jejum. Amém? Então estamos claros? Estamos corretos aí no primeiro dia, no primeiro momento, desfalando as falsas doutrinas. Então estão aí 3 temas. Eu quero que você agora preste atenção e siga isso aí. Se você tem eu como de Deus, esquece aí que esses tais estão falando, não sabe é de nada. Então tá aí, que Deus abençoe vocês nesse quadro maravilhoso, no programa Já é a Última Hora, desfalando a falsa doutrina. Fique em paz e até mais, se Deus quiser. Irmão que não vai na igreja no culto de oração e fica na sua casa pra assistir televisão, este crente está pregado numa grande ilusão. Satanás já tomou conta do seu pobre coração.